Ele tirou a roupa da realeza e se vestiu como um consagrado da humanidade. Fez homem, diz que ele foi obediente. Havia um plano de Deus. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Jesus se submeteu. Foi obediente. Outra coisa difícil. A gente quer que nos obedeça, mas a gente não quer obedecer. Jesus foi obediente. E diz que, olha o limite. Até onde vai esse negócio de Jesus? Foi obediente. Até a morte. Ele foi até mesmo, é essa a expressão, ele foi obediente até, chegou no extremo de morrer. O esvaziamento de Jesus levou a isso, ao ponto de morrer. E aí Paulo faz um acréscimo. Até a morte e ele bota um "e" aí, uma preposição, e morte de cruz, introduzindo aí um detalhe, e morte de cruz. O detalhe de que a morte não foi uma morte qualquer. Jesus morreu, pronto. Mataram Jesus. Não foi só morrer. Foi uma morte de humilhação. Isso foi morte de cruz. E ele faz questão de lembrar os irmãos filipenses que foi morte de cruz. A morte mais horrenda, mais humilhante que alguém poderia ter. Porque representava morte amaldiçoada. Morte amaldiçoada. E aí, ele disse, foi assim que Jesus fez. O propósito dele de não exigir para si suas prerrogativas de Deus levou a esse ponto. A morte e morte de cruz. Cordeiro imolado. Humilhado. Sem glória. Sem nada. E foi por amor. Foi por amor. E qual o resultado da kenosis? Qual o resultado da humilhação, do esvaziamento, da entrega de Jesus, da autonegação de Jesus? Vamos observar o versículo 9? Quem lê o versículo 9? Vamos ver se deu certo. Mesmo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Deu resultado. Lá em Isaías 53, diz que o servo sofredor, o justo, que subiria como cordeiro, humilhado, mas não abriria sua boca, porque através do seu sofrimento, o justo traria consigo muitos. Esse é o resultado do sacrifício de Jesus, do esvaziamento de Jesus. Diz que ele foi exaltado, Deus o exaltou, é a proclamação. Essa exaltação aqui é a proclamação de que Jesus é único, é singular. Não existe outro Salvador, não existe outro jeito de se salvar. Não, basta ter fé, né? Tendo fé, tudo leva a Deus. Se a pessoa tem boas atitudes, se tem fé, não. Deus exaltou Jesus sobremaneira. Ele e somente Ele é um Salvador. Por isso que Jesus já tinha dito
sabia que o alvo passava pela cruz. A visão da multidão redimida que João vê no Apocalipse, milhões e milhões e milhares e milhares em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, clamando em alta voz, dizendo: ah, o nosso Deus que se assenta no trono é o Cordeiro, pertence à salvação. Esta visão estava depois da cruz. É por isso que Jesus sofre no Getsemane. Porque para chegar lá, no resgate de muitos, passaria pela cruz, pela humilhação da cruz. Oh Pai, passa de mim esse cálice que eu beba, mas ele foi obediente. Contudo, faça-se a tua vontade. Ele cumpriu a vontade do Pai. E ele foi exaltado, porque ressuscitou com poder e glória. E ele é singular, ele é absoluto para guiar a minha vida, para me salvar, para me redimir. Ele é singular para me levar à presença santa do meu Deus. Ele o exaltou, ele deu um nome que é acima de todo nome. É o nome superior. Aquela auto-humilhação de Jesus. Agora, ele recebe do Pai aquilo que ele não fez questão de usar de forma egoísta. Ele recebe de volta. Toma. O nome sobre todo nome. O nome que ele já tinha. Porque é Deus. Se ele não fez questão de usar, mas Deus disse: toma, é teu. E sabe, meus queridos, ele diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o final. Para a glória de Deus Pai. Nem no estado de exaltação, Jesus faz questão de que a glória seja dele. É para a glória de Deus Pai. Devolve para Deus. Lá em Apocalipse diz que aqueles anciãos recebem as suas coroas e devolvem aos pés do Senhor. Eu fico imaginando se depois da nossa jornada não é exatamente assim que nós vamos fazer. Na presença do nosso Salvador. Dizer, não é minha esse reconhecimento do Salvador. Eu não conseguiria ser santo. Não é meu esse reconhecimento, Salvador. Eu jamais conseguiria perdoar. O reconhecimento é teu, Salvador. Foi a tua kenosis, foi a tua descida, a tua humilhação, Salvador, que me trouxe até a presença santa de Deus. E meus irmãos, veja o versículo 12. Agora Paulo vai encerrar essa sessão. Veja aonde Paulo nos leva com essa reflexão da humilhação de Jesus. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora ele está dizendo, meus amados irmãos, independente de eu como seu pastor está aí ou não, opere a sua salvação. Faça valer o que você recebeu. Você é salvo. Você é cidadão do céu. Seja como Jesus, no estado de obediência, desenvolva a sua salvação.
Mas como é que nós vamos adquirir essa mente de Jesus? Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25. Vou pedir ao pastor para ler para nós. Ao 25. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. E que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Qualquer que perder a sua vida por mim, achará. Mas quem achar essa vida, vai viver lá. O chamado do Evangelho para sermos como Jesus. E aí talvez você diga assim: não, mas o contexto aí é em relação assim, se eu estiver sendo perseguido por causa de Jesus, e o que é que nós fazemos que tira Jesus? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Quando você faz o seu serviço lá no trabalho bem feito, não é que você é um bom empregado, eu sou um bom profissional, graças a Deus. Não, isso é vanglória. No dia que seu salário não corresponder à sua dedicação, você não vai fazer direito. Tira você e bota Jesus, por causa de Jesus. Jesus, entra comigo no meu trabalho, me ajuda a fazer bem, eu tenho que limpar essas cadeiras, Jesus. Jesus, eu vou fazer uma faxina naquela casa daquele moço, entra comigo naquela casa, não deixa eu perder nada, não deixa eu quebrar nada. Jesus, eu quero ser a representação do Senhor aqui. Ficou bem feito, glória a Deus. Você é uma boa empregada, não sabe de nada. Glória a Deus. Ó, não ficou boa a cadeira não. Por favor, limpe de novo. Tem uma hora que eu não vou aguentar. Mas eu não disse que eu fazia por causa de Jesus? Então, se não ficou boa, eu vou botar boa de novo, vou tentar de novo, porque é por causa de Jesus. Se você estiver fazendo para o seu patrão, vai cansar e é cedo. Quando houve um período que meu pai teve uma estafa muito profunda. Muito profunda, o pai caiu, ficou desacordado, tão cansado que ele estava. E no sertão do Ceará o negócio fica estéril. E aí vai, ele recuperou com muito tempo depois, continuou o trabalho, conseguiu com muito custo trocar o carro numa casa. E aí era o desejo de a casa, para quando viesse a jubilar, ter uma casa para morar. E aí começa uma perseguição de inferno daqueles. Foi lá de cá e participou que aquela casa, já que o dinheiro do pastor é vem do dízimo, para a casa da igreja. E tal, e vamos, e foi lá e cai aquela coisa toda. E aí o povo começou a acreditar nesse negócio. A casa era da igreja. Então uma revolução tão grande. Então minha irmã começou a querer levar a causa do meu pai à justiça. Naquela época eu já estava com 30 e poucos anos, né, de ministério, sem salário fixo, sem nada. E agora lá tem uma casa, o povo quer tomar? Não faz essa. Está na justiça. E tá, e vai, o senhor a vida inteira se dedicou nessa Assembleia de Deus do Ceará, que não reconhece o Senhor, que papapá. E aí veio aqui, na Volta Redonda do Morado, para passar um período para se recuperar, e eu conversei com ele e disse: o que eu faço? Eu vou botar isso na justiça. E eu disse: vamos ver se o senhor faz.
pastor presidente da Assembleia de Deus do Ceará, na época que o senhor saiu do Pernambuco para ir ser um pastor do Ceará. Pastor Emiliano. Pastor Emiliano mandou uma carta para o senhor, dizendo: largue tudo e venha que eu tenho um emprego para você aqui de pastor. Não. Por que você foi? Deus me chamou, o Sagrado Ministério. E por que o senhor abriu mão de sua empresa, de suas coisas? Porque Deus me disse que eu trabalho sobre tão importante. E agora o pastor atual ofereceu o que para o senhor? Não, eu não era pastor. O senhor vai cobrar o que de quem? Se foi por causa de Deus. Eu admito que há ele. Agora, o senhor vai cobrar o que de quem? Se Deus o chamou para o sagrado ministério desse jeito, o senhor vai cobrar o que de quem, pai? E ele chora e diz: ninguém. O senhor está frustrado? Não. Eu estou feliz. E andou mais até completar os 40 anos, quando resolveu jubilar. Se ele estiver aí, trazer ele aqui, pastor terceiro. Ele deve estar vindo aí agora em dezembro, pastor. Toda alegre. Com seu azedo. Deus, quando Deus é o motivo, todo o nosso egocentrismo vai puxando. Coloca esse versículo lá na cabeceira da tua cama, na página principal da tua Bíblia, na tua carteira. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o modelo de Jesus, e Ele nos chama a vivermos assim. Negue-se a si mesmo, tire você do centro. Aí, quando nós saímos da cena, nós aprendemos a pedir perdão, a perdoar, a dar, a receber, a servir, a fazer, por causa de Deus. E no final de tudo, vamos fazer como Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu não vou estar com uma listinha dizendo o que eu fiz, deixei de fazer e ninguém viu. Ou é diante de Jesus que você vive, ou a sua vida será de infelicidade. Porque você quer ser feliz? Viva na presença de Jesus. Viver na presença de Jesus não é viver na igreja. A igreja faz parte, porque sem a comunhão dos santos não há edificação. Mas é viver essa comunhão e edificação de forma real, lá na nossa vida comum. Na hora que eu estou cozinhando, me relacionando, comprando e vendendo. Essa é a atitude mental que vai resolver o problema da unidade da igreja. Porque sem a unidade, o testemunho do Evangelho é ineficaz. Ou nós aprendemos a ser igreja, ou nossa mensagem não tem valor. Eu quero pedir para colocar, Carnal, aquela música. É uma de autoria de uma colega minha. E eu quero convidar você a orar agora. Fique à vontade para orar. Apesar da igreja não ser minha, a sua também. A casa não é não, mas a boca é. A sua é. Fique à vontade. Se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser ficar em pé, mas ore. Essa é a doutrina da kenosis. É a entrega, é a humilhação voluntária de Jesus, por amor a mim e por amor a você. Como você tem servido a Jesus? Que hoje você nessa manhã possa dizer assim como essa música: Jesus, eu quero ser como tu. Música 9. Projetora, se importa de responder algumas perguntinhas? Eu queria 2 tempos para eles fazerem algumas perguntinhas e falar um pouquinho do Betel.
Música 9. Se não der, vamos orar se der. Isso tem combustível, água baixa, nos anos. Eu pedi ontem, não me atenderam. Derrama o seu coração na presença de Deus. Deixaste tudo para me existir. Toda a glória do céu, os anjos e toda a salvação. Deixaste tudo por amor. E aqui na terra se humilhou. Tudo por me amar, tudo pra me salvar. Te fizeste igual a mim. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, dar inteiro, ser como tu. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, dar inteiro, ser como tu. Tanta renúncia por amor, toda dedicação por uma missão. Também assim quero eu fazer, me humilhar para obedecer. Tudo por te amar, tudo pra te agradar. Quero ser igual a ti. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, sempre sem reservas, me dar inteiro, ser como tu. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, sem reservas, me dar inteiro, ser como Senhor Jesus, nós não compreendemos tanta renúncia, tanta dedicação por causa da missão de salvar pecadores. Nós falamos, mas não compreendemos a profundidade, Senhor. Mas a Tua palavra nos chama a sermos como o Senhor, a
sermos imitadores do Senhor como filhos amados. Senhor, nos ensina. Porque o Evangelho não é um Evangelho covarde, Pai, que nos chama a algo que o Senhor não vai nos ajudar. Nos ajuda a crer na Tua graça bendita. Porque a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos sustenta na caminhada cristã. Senhor, que o Senhor nos aperfeiçoe na Tua presença, para que nós sejamos nessa terra realmente a semelhança de Jesus. Que quando falarmos de Jesus, as pessoas vejam que nós parecemos com Jesus. Que a nossa mensagem e a nossa vida se confundam, Senhor. Apesar de tudo isso, Senhor, sabemos que não é fácil, como não foi fácil para o Salvador. Mas é possível, porque nós contamos com o Filho de Deus que intercede por nós. Oh Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração. Faz as Tuas boas obras em nós, Senhor, e através de nós, para que a nossa vida seja de fato para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Carnu aí vai falar? Sim, irmãos, o que acontece? Eu gostaria que a diretora Kézia, antes de a gente encerrar, falasse um pouco, sintetizasse um pouco sobre o Betel Brasileiro. O que é o Betel Brasileiro? Uma instituição que neste ano está completando 80 anos de existência, atuante na área educacional cristã, e ela, mais do que ninguém, faz parte dessa história do Betel Brasileiro, estará falando alguma coisa do Betel Brasileiro, enquanto depois alguém que tiver alguma perguntinha, nós abriremos uma sessão para as perguntinhas. O Betel, ele está fazendo 80 anos nesse ano. Começou como uma instituição canadense há 80 anos atrás, uma dedicação, né, de uma mulher chamada Ernestine Horner, uma canadense que resolveu vir ao Brasil para treinar moças. O objetivo dela era treinar moças para o evangelismo do sertão nordestino. Então o Betel começa com o Instituto Bíblico Betel, lá no interior da Paraíba, em Patos. E dali Dona Ernestine então vai para João Pessoa. Deus levanta uma outra obreira para acompanhá-la, que é a missionária Doris Woodley. E aí elas vão fazendo esse trabalho. Na década de 60, alguns alunas já tinham se formado, inclusive a missionária Lídia Almeida de Menezes. Foi para o Betel, no Instituto Betel, uma menina de 14 para 15 anos. E dali ela vai ser a primeira missionária solteira, mulher, no Brasil. Ela era congregacional, ela começa então o trabalho dela de evangelização. E na década de 60 acontece uma chamada de onda de renovação espiritual no meio evangélico do Brasil, quando muitas igrejas, muitos pastores e obreiros, membros de igrejas de uma forma geral, pentecostal, não pentecostal, começaram a ter uma experiência de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais. E alguns professores do Instituto Betel passaram por essa experiência. Aí a missão canadense deu ordem para fechar o Instituto Bíblico Betel. Eles que uma heresia de Amarim do Brasil, né? Então não tinha mais. E que a Dona Ernestine devia voltar para o Canadá. Foi quando ela disse não, que Deus tinha chamado ela para essa obra. E ela ia ver Deus fazer isso aqui. E aí nesse percurso que a missão canadense dá ordem para a Dona Ernestine voltar, ela disse
que não, eles cortaram o sustento dela. Ela ficou no Brasil até morrer, sustentada pelos alunos do Betel, né? Mas serviu ao Senhor no Brasil até a sua morte. E aí botaram o prédio à venda. Foi nesse período que Deus fala com a missionária Lídia para dar continuidade na obra, agora como uma obra brasileira. E aí nasce então o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Então, na primeira fase, o Betel tem ao todo 80 anos. De segunda fase tem 40 e uns quebrados. Aí eu estou esquecendo agora. Ao todo 80 anos. Aqui em Niterói estamos fazendo 21 anos. E a dona Lídia então começa o trabalho na mesma perspectiva de treinamento de moças. Quando Deus então fala para ela largar o espaço da tenda. Então os pastores, que a dona Lídia, então vamos treinar homens também. Pastores. E aí o Betel abre as portas para a formação de homens também. E aí o Betel vai se tornando o que é hoje. Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. E através do trabalho do Betel, nós hoje temos igrejas estabelecidas, seminários, escolas, serviço, assistência de serviço social, bases missionárias, temos agência missionária, publicação. Deus vem alargando a tenda, a obra vem crescendo de uma forma gigantesca, de modo que o Betel brasileiro não é mais só brasileiro. Nós temos Betel japonês, português, americano, inglês, africano, porque através dos nossos ex-alunos, missionários que são enviados também pelo Betel, nós temos bases missionárias, centros de treinamentos em várias partes do mundo. Então essa obra do Betel é uma obra de fé, uma obra que vive sem fins lucrativos. Quem olha o tamanho do Betel brasileiro diz assim: aqui é o lugar que eu vou ganhar dinheiro. Muita gente até leva o currículo, né? Mas o Betel brasileiro é uma obra de fé, uma obra sem fins lucrativos. Nós não recebemos subsídios de fora, de nenhuma denominação, de nenhuma organização para nos manter. Nós nos mantemos com aquilo que Deus levanta através das mensalidades dos alunos. Betel tem um princípio com Deus, né, que foi estabelecido por Dona Lídia, da fidelidade ao Senhor nos dízimos. Nós dizimamos entre os órgãos do Betel para que haja mantimento na casa de Deus, para que os obreiros que estão no exterior deixem de ter o seu sustento. Então nós somos esse trabalho. Aqui em Niterói, nós estamos focados na formação de obreiros e temos cursos nas diversas áreas. Por isso que nós trabalhamos com cursos diversos. Capacitação para o Ministério Feminino, pedagogia cristã, básico de teologia, teologia com ênfase em missões, todos esses cursos como ferramentas para aqueles que desejam servir melhor ao Senhor, a sua seara. Então esse é o nosso trabalho, que pedimos as orações dos irmãos, para que Deus levante os obreiros, para que Deus levante o sustento dos obreiros, que tem atuado de forma voluntária, contando com o milagre mensal de Deus, né? Porque nem todo aluno paga mensalidade, mas nós não expulsamos o aluno quando ele não pode pagar sua mensalidade. Ele vai crer junto conosco, para que Deus levante mantenedores para os nossos alunos, que às vezes a pessoa tem até condição, mas diz que Deus não chamou para isso. Então, coloque-se como aquela viúva diante de Deus. Talvez você diga assim: eu não tenho R$200 para pagar uma mensalidade, mas talvez você tenha uma oferta que vai ajudar a pagar. Você tem R$50. Só olha, eu quero ser mantenedora de um aluno. Vá lá no seminário, coloque esse propósito: missionário, veja um aluno que está devendo no seminário, eu quero ajudar, eu quero ser mantenedor, eu quero adotar esse aluno. Quando eu era aluno do Betel, eu fui para o seminário sem nada. Meu pai, pastor no interior, sem salário. Minha mãe, professora. O dinheiro da minha mãe era a garantia da casa, com a graça de Deus.
Então, eu o tempo todo eu estava em débito no seminário. No meu terceiro ano, eu ia para o terceiro ano, eu estava terminando o segundo e o terceiro. Então eu recebi o comunicado de que eu não podia mais me matricular, porque minha dívida estava grande demais. Ou Deus fazia, Dona Lídia disse isso, ou Deus faz um milagre e levanta um mantenedor para pagar a sua dívida. Ou não tem condição, minha filha. E eu sei que ela me amava demais. Ela disse que sabia do meu chamado. Mas ela disse, você precisa crer que Deus vai levantar os seus instrumentos. E eu estava com as alunas aqui no Rio de Janeiro, numa igreja Assembleia de Deus. Nós estávamos apresentando um trabalho de missões. E ali naquela igreja, um presbítero falou assim, depois que nós apresentamos: Deus tocou no meu coração para dar uma palavra para alguém no grupo. E através de um hino da harpa. Aí cantou com a igreja aquele hino: não desanimes, Deus proverá. Deus cuidará de ti. Olha, Deus está falando dessa pessoa que Ele vai prover. E pronto, terminou o culto. A pessoa falou: Kézia, Deus falou contigo. Lembra, cadê? Eu estou com ordem de despejo, né? Passou uma semana, nós tínhamos a apresentação de novo na mesma igreja. Nós estávamos fazendo a turnê no Rio, com mobilização missionária. E naquele dia da palavra, o pastor não estava. Quando foi na outra reunião, o pastor estava. Nós terminamos de apresentar a mensagem, né, o jogral. O pastor mandou a gente ficar parado e disse: irmãos, eu fiquei sabendo que a semana passada Deus deu uma palavra aqui assim, mas que ninguém fez nada. Quando Deus fala no nosso meio, é para tomarmos atitude. Nós vamos assumir a conta da dívida dessa pessoa. Eu não sei muito sobre ela, mas eu já liguei para o seminário de uma pessoa. Tudo que eu sei é que ela é filha de um pastor, uma moça, filha de um pastor no Ceará. Ela estava lá no chão. Chorava horrores. Uma das coisas que Jesus chegou me ensinar a chorar. Chorava horrores. E a igreja em construção, eles fizeram uma mobilização. Meu terceiro e quarto ano, nunca mais eu soube o que foi ter não pagar a escola. E o pastor disse: não nos interessa se ela é da nossa denominação. Não nos interessa o que ela vai fazer depois de formada. Só nos interessa saber que é uma pessoa que Deus chamou e vai falar de Jesus. E nós vamos contribuir com isso. E glória a Deus, porque possibilitou a minha formação. E quando eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, nunca imaginei que Deus ia me trazer para o Rio. Em 97, eu disse: já sei a igreja que eu vou procurar para servir ao Senhor. E foi naquela igreja que eu tive o privilégio de servir a Deus 2 anos, até que o Senhor me levou para a Volta Redonda. Então, meu querido, coloque-se diante de Deus. Senhor, eu quero ser como Jesus. Jesus se deu. Se coloque como resposta ao clamor do mundo. Betel existe para isso, para preparar pessoas que queiram atender o chamado do Evangelho. Não, mas eu não vou ser um missionário em outros países. Eu vou aqui, eu quero ser um professor de escola dominical. É só um professor, não seja só um professor. Seja um professor de escola dominical. Glorifique a Deus naquilo que Deus te deu para fazer. Vá buscar ferramentas. Você diz: não, eu não quero, eu sei que Deus não me chamou para a área do estudo. Então eu vou ajudar alguém que queira estudar. De repente, tem perto de você, e você não sabe. Abra seus olhos, diga: Deus, me faça enxergar. Me faz ser bênção na vida de alguém, com o povo que o Senhor tem me dado. E você pode ter certeza que você vai ter a alegria de contribuir com a expansão do Evangelho no mundo. Tá? Então que Deus abençoe. Nós vamos ter agora, dia 3 e dia 4, o simpósio de missões. Vai ser muito bom, é de graça. 19 horas. Dia 3 e dia 4 de dezembro, às 19 horas. Nós vamos ter um simpósio de missões. Depois, Carnot deve trazer o panfleto, divulgar melhor. E no dia 11, nós teremos uma grande festa lá no seminário, que é a celebração da ceia do Senhor, encerrando o ano letivo. Então, nós costumamos chamar os pastores dos alunos para participar. Vai chegar a carta aí, viu, pastor? Que é um momento de nós louvarmos a Deus juntos, como igreja do Senhor, pelo ano que Deus nos deu, pelas vitórias, pelas lutas, e consagrando ao Senhor as nossas vidas, reafirmando
diante de Deus o nosso compromisso com Ele. Amém? Vocês estão sempre convidados a estar lá conosco, assistir a aula, como ouvinte, como quiser. Todos os dias, das 14 às 22, nós estamos lá no seminário. Deus abençoe. Quem quer fazer pergunta? Alunos do Projeto Seda, fica de pé. Os alunos do Projeto Seda. Missionária Lúcia, missionária Cléia, irmã Carmen, irmã Luísa estava dentro, outras não puderam vir, o Carlinhos falou que ia poder vir, pastora Sandra também. São alunos do Projeto Seda, está faltando algumas, tá? Vou deixar aqui. Parabéns pela iniciativa. Deus gere perseverança, viu? No coração de vocês. Ano que vem, se Deus quiser, o missionário vai estar aqui ministrando. Deus quiser. Projeto Seda, alguma coisa na área educacional, aprender alguma coisa assim. Então, pode sentar. E vai ser uma bênção para vocês. O recado foi dado. É uma enciclopédia betelina, na verdade, né? Uma enciclopédia betelina, sabe tudo de Betel. Eu aprendi muito mais, porque na verdade eu escutei o Carlinho falar na Bíblia de São Gonçalo, contou uma história toda do Betel. Mas assim, eu de 4 anos de Betel, 1 fiquei trancado, 4 anos de pedagógico, 3 avançado. Você está ficando pós-graduado, Betel. Estou criando quase o patrimônio, o antigo fixo do Betel. Tem que me jubilar, não precisa sair. Mas é uma casa muito boa para estudar, muito boa para você fazer missões, muito boa para você ter um tete-a-tete com o verdadeiro evangelho, uma vida cristã, como que ela deve ser. Então eu recomendo para todos os irmãos, conforme tenho sempre recomendado. Já tentei indicar algumas pessoas, alguns não conseguiram perseverar, mas glória a Deus. Alguém, uma perguntinha, sempre tenho, eu conheço meu povo. A mais difícil é o pastor Carlos. Eu conheço meu povo, sempre tenho uma perguntinha do Felipe Baciliano. Perguntinha dentro do tema. E a missionária Kézia, ela fez uma colocação interessante aqui. O seu chamado, a sua vocação, você tem que se esvaziar de você mesmo para você entender qual é a sua vocação. Você tem que entender a kenose para você entender, ouvir o seu chamado, se esvaziar de si próprio para poder deixar Deus te usar na sua vocação. Felipe Baciliano, é presbítero da nossa igreja, quer fazer uma pergunta. Pai do Senhor, você falou um pouco até tocou um pouquinho de Isaías 53 também, mas eu queria saber o seguinte, se quando Isaías faz alusão de que Jesus Cristo seria um homem sem dores, sem formosura, sem aparência, se os homens o rejeitaram, se era pelo fato dele se esvaziar, dele não ser agradável, pelo fato dele se esvaziar sendo praticamente na forma de Deus, ou isso está ligado à sua aparência física, como muitos dizem por aí? Ok. Como dizia meu professor Isaías, as profecias de Isaías são de longo e curto prazo, né? Ali em Isaías 53, ele fala desse derramar mesmo, desse esvaziar dele, de cordeiro, de assumir essa forma humana, humilhante, porque para Deus ser homem, isso já é humilhação demais. E quando diz que não havia parecer em formosura, já se refere ao Calvário. Ali, não é que Jesus era um homem feio. A gente nem sabe como é que ele era, porque não tinha foto, né? Mas tem gente que diz que é porque Jesus não era bonito, não. Jesus era um homem judeu comum. Comum. Ele vestia comum, ele andava comum. E aí, na forma de ministério dele, também não havia nele nada que fosse agradável. Por quê? Ele não ostentava a sua grandeza de Deus. Nem na sua forma de ministério havia qualquer coisa que agradasse, porque ele não ostentava e sua mensagem não era agradável. Também no seu estado de humilhação na cruz. Aí quando ele diz, ele era sem aparência e formosura. E aí os estudiosos mostram que ali no momento da crucificação, Jesus ficou de fato transfigurado, não aquela transfiguração gloriosa, mas como é que diz? Deformado, porque aqueles espinhos
da coroa eram venenosos. E naquilo que entrou aqui, é que já vai inchando. E diante de todos os maus tratos, de todos os golpes, diz que a barba do preso, a morte de cruz, eles às vezes arrancavam com a mão. Assim arrancava aquilo. Então ia ficando aquelas feridas. Então Isaías já está também prevendo aquele momento da cruz. Que ele, ali não tinha nada para dizer assim, oh, que bendito Salvador. Tanto é que eles não sentiam nada. Agora, quando ele está consumado, que acaba a obra que ele tinha para fazer, aí o céu se revolta. Ele está consumado, aí a terra treme, tudo fica escuro. Aí o cabo no instante olha e diz, ele era o Filho de Deus mesmo. Então a profecia de Isaías, ela tem esse duplo sentido. Na vida humana de Jesus, ele não ostentou nada para chamar para si glória, e a sua crucificação, que foi realmente humilhante, deixando-o de fato sem aparência. Ok? Deu para... Respondido? Dá até para aceitar Jesus de novo, né? Eu aceitaria. O pastor Walter quer fazer uma pergunta. Ai meu Deus, pastor perguntando. Paz Senhor para todos. A minha não é bem uma dúvida, eu tenho uma curiosidade. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Ele veio para os judeus. A rejeição dos judeus para com Jesus foi porque os judeus estavam esperando um guerreiro, alguém que podia matar, alguém que podia ferir para defender os judeus. A rejeição dos judeus era por causa desse homem ou porque se achavam superior ao próprio Jesus? A rejeição deles é por dessa expectativa. As profecias de Messias, que traria a eles a salvação, e vocês serão luz para todos os povos. Os judeus entenderam aquilo como um salvamento humano, físico, da terra. E Jesus não correspondia. Jesus correspondia nas ações, mas não na glória. E aí, em alguns momentos você vê, quando Jesus cura, lá em João 9, quando Jesus cura aquele, acho que é lá em João 9, quando Jesus cura aquele paralítico, aquele cego e tal, tem toda uma discussão, diz assim, fala logo, fala, tira a gente dessa agonia, diz logo se você é o Messias. Eu não sei se é o João 9, é aquele texto que já tem em João 10 também, Jesus fala, vocês me acreditam porque vocês não são meus. Quando ele diz, faz logo, diz se você é, faz um sinal para a gente ver que você é. Aí Jesus diz, mas eu já fiz. Jesus tinha acabado de fazer um milagre grande dos pães e tudo. Ele disse, mas eu já fiz e vocês não creem. Aí Jesus diz assim, vocês não creem porque vocês não são meus. Por isso vocês me rejeitam. Então eles tinham eles diziam, quando o Messias vier, o Messias vai fazer sinais e maravilhas. Eles sabiam disso, como foi lá no deserto. Quando o povo caminhou no deserto com Moisés, Deus fez sinais e maravilhas. E eles sabiam que a manifestação do Messias seria assim. Aí eles saberiam que era o Messias. Mas eles esperavam uma posição melhor, que também o Messias iria resgatar a condição humana deles, em termos de condenação, de humilhação, de massacre dos povos e tal. Então eles olhavam para Jesus e viam, não é possível, ele faz coisa que só Deus poderia fazer. Eles veem o poder, como foi lá no deserto, mas está faltando o outro lado. A pompa, a realeza, está faltando isso. Tanto, um outro detalhe que você percebe aí, quando eles perguntam a Jesus se era para pagar o imposto, eles queriam de Jesus uma atitude libertadora. Por quê? É claro que o imposto era injusto, porque a terra era deles, mas eles estavam subjugados a Roma. Então eles diziam, é injusto cobrar de nós o imposto da nossa própria terra. São eles que estão aqui. Esse Jesus, é justo? A gente deve pagar? Aí Jesus pega a moeda e olha aquela cara. De quem é essa cara? É de César. Então levou para ele que é dele.
Jesus está sempre levando o olhar dele para as questões espirituais. Por isso eles o rejeitavam. Porque não viam as manifestações sobrenaturais, mas por não verem a concretude física das questões de reinado, eles rejeitaram. Mas aí a gente assim, no âmbito maior da soberania de Deus, aí Paulo disse que ia chegar para nós, os gentios, né? Deus está no controle de tudo, o que não exime a culpabilidade deles, né? Mas eles rejeitaram porque não batia com a expectativa deles. Lá no dia antes do Pentecostes, antes da ascensão de Jesus estava se despedindo dos discípulos. E eles dizem assim: Senhor, olha onde ainda está a mente deles. Senhor, Jesus já morreu, já ressuscitou. É neste tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Ainda estão olhando para essa questão. Aí Jesus diz: não é da conta de vocês. Contar o tempo e as épocas é coisa do meu Pai. A conta de vocês é recebereis poder e servireis testemunhas. É isso que vocês têm que fazer. Então ali Jesus, de uma vez por todas, tira a atenção dos discípulos dele dessa coisa da esfera terrena para olhar para a esfera celeste. Ele veio como Messias celeste. Ele não veio para puxar a espada. Então a rejeição é sim por causa dessa expectativa frustrada. E se cumpre João 1, veio para conhecer e segundo receber. Mas, aí vem, mas a todos que o receberam. Ou seja, ele não era só para eles, é para aqueles que creem. Seja judeu, tem gente que diz assim: não, nossa, fulano é judeu, vai ser salvo. Não. Quem não crê, Será condenado. em matéria de salvação, ou crê, ou não tem. Então, judeu, gentio, africano, seja de onde for, só tem salvação se crer, se reconhecer Jesus como Filho de Deus e Salvador pessoal. Tem outro. Amém. Mais uma perguntinha para a gente encerrar. Ninguém vai fazer, né? Porque não sou eu. Se fosse eu estivesse falando aqui, mais de 20 perguntas iam surgir, né? Vocês querem me detalhar, né? Alguém quer fazer mais uma perguntinha? Ninguém? Podemos encerrar então? Ninguém quer fazer? Eles gostam de mim, eles gostaram de mim. Estão meio tímidos, estou meio acanhado, assim. Eles gostaram. Mas tudo bem. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao pastor Walter para estar fazendo esse encerramento. Essa família abençoada que Deus tem usado para revolucionar a instituição. Eu vejo ali, eu vi só 2, 3 panos assim, mas fora eu vejo as janelas todas tapadas de pano. Tem pano do lado, tem pano na frente, tem pano atrás, tem pano dentro. E assim, a divulgação, um monte de cara nova no Betel, turma nova, é sábado, bacharel no sábado, desvendando o Antigo Testamento. Olha, é uma coisa, um avivamento. Um milagre. É um milagre. São recursos que Deus tem enviado, Deus tem aprovado a administração da Evangélica no Betel, e Deus tem feito dessa forma, maravilhosamente. Então, eu gostaria de pedir ao pastor para fazer esse encerramento, essa oração final. Agradeço o irmão Eli, a irmã Cleusa, a nossa irmã Sônia, todos os irmãos que estiveram aqui nos prestigiando. Deus abençoe. Luziano já é de casa já. E Deus assim abençoe. A pena que nem todos puderam vir e perder esse maná, né? Esse maná, olha, muito bom, muito bom. E tem muita informação aqui, tem muita informação, mas o tempo não nos espera. Eles vão também para a residência deles, depois de participar do nosso coquetelzinho humilde, né? E vamos aí estar orando, encerrando, e pedir ao pastor Rui e o jovem Tiago para que venham aqui receber a oração também. Aproveitar o pastor Walter vai estar orando pela família, para que o Senhor renove as forças dessa família que trabalha. O Tiaguinho também trabalha, ele é um trabalhador, ele fica me cobrando as mágicas. O Carlos faz mágica para mim, não faz nada. Eu vou fazer mágica para ele. O Tiaguinho também trabalha lá, abre o portão, fica na recepção, toca o sinal, avisa na sala: ó, já deu o seu horário. Agora quando eu cheguei aqui, quando Zé acabou de chegar, ele falou assim: Carlos, minha mãe estava até de madrugada preparando o sermão.
Ah, você já é um futuro pastor, não tem que correr. Então, pastor Walter, missionário. Pastor Walter vai estar orando, convido os irmãos a colocarem de pé. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado pelo prestígio, por ter aí estado aqui participando deste estudo bíblico sobre a epinose, maravilhosamente ministrado pela diretora Kézia, da missionária Kézia. Deus assim abençoe, pastor Walter. Dois pontos rapidinho. Ela comentou sobre o papai dela, sobre o trabalho. Agora, alguns me interrogam porque eu trabalho até hoje. Agora você entende porque eu trabalho, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri com o meu trabalho, com o meu sol, com muito ruim. Vou ter que parar, não adianta. E a nossa professora Kézia sabe que após eu me aposentar, se eu estou esperando a entrar de férias para dar essa entrada, eu quero fazer meu bacharel lá. Glória a Deus. Em nome de Jesus, e carregar toda a igreja. Amém. Comigo. Vamos comigo aprender a palavra. Dois espirituais é bom, profecia, revelação, eu gosto demais. Eu fui criado assim, mas a palavra é que dá o licença. Eu quero fazer, eu sempre falo aqui, professora, que se a igreja está pensando, eu vou construir um mega templo para eles se orgulharem, pode tirar para cá da chave. Agora, se você está esperando que muitos dos irmãos aqui vão ser enviados para muitos lugares, sustentados pela igreja, para pregar o evangelho lá fora, lá em outros países, ou até em outros estados aqui do país, já você está firme comigo aí, está junto comigo. Tá? E a meta, nossa meta aqui é missões. Não é mega templos bonitos, o templo de Salomão, ou o templo de Davi, ou o templo de Moisés. Não, é templo para adorarmos o Senhor e pregarmos a Bíblia como ela é. Tá certo? Então, fica comigo aí, vá rapidinho, só me aposentar. Eu quero, infelizmente, já pedi que ele vê, para Deus sabe. Deus me prometeu e cumpriu. Eu não trabalho mais na estrada. Agora eu sou um instrutor da empresa. Então eu posso estar em casa todo dia, terça e quinta. Por enquanto só posso estar terça, porque eu estou em fase de organizar o meu setor. Eu organizando o meu setor, eu vou solicitar uma pessoa comigo. Aí eu posso vir terça e quinta, ou às vezes ensaio. Só que a despesa é grande, vir lá para cá, porque eu não dependo da igreja. Mas não quero mais depender da igreja para vir para qualquer hora. Então, me ajude aí orando por mim. Orem por mim para Deus me aposentar e poder estar aqui com os irmãos aí, não gosto de dar arrancada. Eu não paro não, sou paraibano também, sou pessoa, Itabaiana, nasci aqui, vivi lá, mas nasci aqui, mas as minhas origens são todas paraibanas, lá de Itabaiana, entendeu? Então eu quero agradecer os irmãos que vieram, atenderam o pedido, querem aprender a palavra, parabéns, já sabe que a quenoses tem que estar enraizado no seu coração, tá bom? Quenoses no seu coração. Deus abençoe o nosso prezado irmão. Eu quero, meu prezado Carlos, transferir essa honra para o nosso prezado irmão. Sim. Essa oração, por favor. Sim. Eu vou pedir para que ele ore, distribuindo toda essa igreja em paz, e eu vou estar impondo as mãos sobre a professora e sobre esse filho. Mas eu queria dar essa mão. Sim. Senhor, obrigado. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado por essa manhã abençoada, em que foi renovada a sua misericórdia sobre nós. Manhã que podemos aprender mais do Senhor. Manhã de restauração, de esperança, de fé, de alegria. Manhã de bálsamo, de maná. Graças te damos, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Nós só temos isso a dizer. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que gostam e querem aprender a palavra do Senhor. Que concordam com essa palavra, digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vai, se diz.